Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 1. Eu quero ler com vocês um texto longo, mas eu queria que você prestasse atenção. Ele é longo porque ele é uma história. Eu queria que você conhecesse na íntegra, se você ainda não leu, todos os detalhes dessa história, pelo menos a parte que vão fazer, que vai fundamentar a mensagem que eu vou trazer nessa noite. Livro de Jó, capítulo de número 1, no versículo de número 1. E ele diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Talvez na sua tradução tenha até se desviava do mal. Eu quero grifar isso aqui para você. Ele era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar um banquete em casa de um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amém? Vamos dar um fôlego aqui para a gente continuar lendo. Jó era o homem mais fiel a Deus na terra, e era o homem mais rico do Oriente. Era alguém que a bênção de Deus estava sobre ele. É isso que nós precisamos saber até aqui. E começa o versículo de número 6. Está sendo projetado também, né? Eu quero ler aqui na NVI, porque ele traz uma tradução um pouquinho melhor. Certo dia, os anjos do Senhor vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Isso é Deus que está falando agora, tá, irmão? Não é ninguém que está contando a história. É Deus que está colocando a mão no fogo por Jó. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo, vinham na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando no perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho.
quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus de coisa alguma. Tá bom? Amém? Nós vamos continuar lendo ainda, tá? Mas é só para situar o que é que está acontecendo. O homem mais rico do Oriente e mais temente a Deus da terra, de repente, no mesmo dia, perdeu tudo. Tudo. E às vezes tem gente que diminui um pouquinho o salário, já está reclamando de Deus, já está culpando Deus. Passa por um probleminha ali financeiro, passa por uma dificuldade com o filho, passa por um problema emocional, já está tentando atribuir culpa a Deus. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo o que tinha, mas ele não atribuiu a Deus culpa alguma. Agora continua no capítulo número 2. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Jó não tinha mais nada, tá? E ainda tinha perdido os 10 filhos. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado em cinzas. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Só até aí, tá, queridos? Se eu continuasse lendo, eu acho que tinha gente que ia dormir, hein? Só até aí. Depois dele perder tudo, o Senhor permitiu que ele tivesse uma doença que encheu o corpo dele de ferida, talvez algum tipo de lepra. A mulher dele começou a falar com ele, para ele amaldiçoar a Deus. A mulher dele abandona ele nesse momento. E aí nós vemos na continuidade do capítulo 2, que eu não li aqui, que os amigos de Jó, os 3 melhores amigos de Jó, se aproximam dele e dizem: rapaz, tem uma coisa errada aí. Como é que tu continua dizendo que é fiel a Deus? Porque para tu passar por tanto problema, tanta dificuldade, tanta tribulação, alguma coisa está errada na tua vida. Não pode ser normal. O que é que tu fez contra Deus? Qual é o teu pecado encoberto? Por acaso, o que é que tu andou escondendo de todos nós? E às vezes a gente faz isso, né? Quando alguém está em tribulação, quando alguém está em luta, quando alguém está em dificuldade, a gente fica logo querendo descobrir qual é o motivo daquilo ali. Sabe qual é o motivo, irmão? É porque Deus ama essa pessoa. É porque Deus cuida dela. É porque Deus, como verdadeiro Pai, Ele não só quer nos agradar, Ele quer nos educar, Ele quer nos purificar, Ele quer corrigir o que está errado em nós, e tem em todos nós, sem exceção, para nós estarmos prontos para morar com Ele eternamente na glória. Amém? E agora eu vou começar a mensagem. E essa mensagem de hoje, eu falei de as vitórias de Jó. Pastor, tem alguma coisa errada. Como assim vitória? Como é que alguém que perdeu tudo, nós ainda podemos falar em vitória? É porque vocês não têm ideia do grande e poderoso ensinamento que Jó teve e que pode trazer para todos nós. Então, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. E passa por tudo isso. E aí eu quero falar para vocês 10 verdades, tá? Eu estou mostrando uma mão só, para você mostrar a outra, o microfone cai. 10 verdades
da história de Jó, que nós podemos aprender como um grande legado, como um grande presente de Deus, para nos ensinar a lidar com qualquer situação de nossa vida. Porque, meu irmão, levantar a mão e dar glória a Deus e louvor a Ele, quando as coisas dão certo, se duvidar, até o ateu faz isso. Qualquer um, de qualquer religião, até aquele que não tem religião, ele faz isso. Mas dar glória a Deus no meio da luta, é só para quem crê. Ser fiel a Deus em meio da dificuldade, e quando tudo diz que não, é só para aqueles que são fiéis e continuam com a esperança no coração de que Deus não nos abandonou. Amém? Vamos conversar então sobre as verdades na história de Jó. A primeira verdade é que os servos fiéis a Deus também são provados. Você sabia, irmão? Você pode ser a pessoa mais fiel, mais íntegra, mais bem comportada diante de Deus, com maior compromisso com Deus, você também será provado. O apóstolo Paulo, que reivindicava uma autoridade apostólica pelos sofrimentos que tinha por causa de Cristo, que buscava Deus com fidelidade, e tantas vezes foi açoitado, foi traído pelos irmãos, foi ameaçado de morte. Certa vez ele foi apedrejado e lançado no lixão da cidade, como se tivesse morto. Tantas vezes assolado pelas dores de Cristo. Esse mesmo apóstolo Paulo é aquele que tinha tanta intimidade com Deus, que Deus deu a ele a autonomia para escrever 13 livros no Novo Testamento. São de autoria dele. 13 cartas de Paulo se tornaram livros da Bíblia. Tamanha era a autoridade. Mesmo que nós sejamos fiéis a Deus, a nossa fé será provada. Mas pastor, então quer dizer então que para que eu vou querer ser fiel? É porque se você não for, além dessas provações, vocês vão ter outras, que é fruto do pecado, que é consequência do erro, que é consequência da desobediência que nós temos a Deus. Aí é em dobro, aí vem completo, aí os problemas serão muito maiores. Amém? Quem é o pai e a mãe que está aqui, que não corrige o seu filho como precisa ser corrigido? Que nem dá uma orientação clara, e às vezes é um bom castigo, às vezes até uma palmadinha, para que corrija aquilo que está errado. Deus, o meu Deus e o seu Deus, se preocupa tanto conosco, que Ele diz: eu quero que vocês morem na eternidade comigo, para sempre. Eu preciso corrigir algumas coisas para que você esteja pronto para isso. Mesmo aqueles que são fiéis a Deus estão sujeitos a serem provados e a sofrerem tribulações. Amém? E aí eu vou falar com vocês a segunda verdade da história de Jó, do legado que Jó nos deixou. Deus não nos prova sem ter a certeza de que nós seremos aprovados. Oh glória! Você suportava as lutas de Jó? Eu acho que eu não suportava não, irmão. Eu não ia conseguir não. Você conseguia viver e sobreviver tudo aquilo ali? Eu não sei, eu acho que eu não conseguia não. Não sei você. Mas a verdade é que Deus não nos permite ser provado além daquilo que podemos suportar. Talvez você tenha passado já por uma luta, por uma dificuldade, que às vezes ela está tão estreita e está doendo tanto, que você olha assim: Senhor, eu já não aguento mais um pouquinho eu não vou suportar. Se isso é verdade, esse pouquinho não vai acontecer. A palavra do Senhor nos ensina que não vem a nós tentação senão humana, mas fiel ao Senhor, que antes da tentação Ele já mandou o escape. A prova da nossa fé, ela também gera tentação. Não que Deus tenha gerado, porque Deus a ninguém tenta, mas ela é uma grande oportunidade para o diabo buzinar no nosso ouvido: rapaz, desiste, para que continuar lutando por isso? Por que tu continua servindo a um Deus com tanta dificuldade acontecendo na tua vida? E assim que o diabo tenta perturbar a cabeça da gente. Mas o Senhor não nos deixa ser provado além do que podemos suportar. E se você acha que a sua luta está grande demais, não se preocupe. Deus já tem uma solução guardada para o final dessa prova. Mas por enquanto, Ele precisa lhe ensinar algo precioso. Ele precisa lhe dizer algo tremendo, que às vezes só a dor vai poder ensinar. Aí certa vez alguém chega para mim e diz assim: pastor, por acaso eu precisava sofrer tudo isso para poder aprender? Eu digo assim: olha, minha irmã, quando Deus permite a gente passar por uma luta para que a gente possa aprender algo, Ele já tentou falar de outro jeito. Foi o pregador que falou, foi o texto da Bíblia que falou, foi uma mensagem que veio de algum lugar e já nos avisou o que tinha que mudar, e a gente está teimando em não mudar. Aí vem a luta, aí vem o estreito,
aí vem a tribulação, aí o parafuso aperta, e quando ele aperta, às vezes dói, irmão, dói que não é brincadeira, mas o Senhor tem o controle de tudo, tá? Ele, como bom pai, Ele só está permitindo isso para gerar os melhores frutos em nós. Terceira verdade da história de Jó: o melhor a fazer quando estamos no fundo do poço é adorar. Eu não sei como é que você lida com o sofrimento, com a dor, com a dificuldade, com a tribulação quando ela aperta, mas é natural que a gente desanime, é natural que a gente às vezes nem consiga orar. Algumas vezes chegam pessoas tão sofridas que dizem assim: olha, minha luta está tão grande que eu já não consigo orar. Dizem: meu irmão, você não consegue, se ajoelhe e fique só gemendo, porque o Senhor vai colocar a palavra na sua boca. E eu não falo isso da boca para fora, não, eu já passei lutas assim. Eu lembro de uma luta tão grande que eu passei no meu primeiro ano de fé, que eu já nem tinha mais força para orar. Eu lembro que eu estava só na cama, eu virei de um lado só para os meus joelhos encostarem no chão, e eu não tinha mais palavra nenhuma para dizer para Deus, porque a luta estava muito grande. E como eu não tinha mais nada para pedir, eu comecei a agradecer. Jesus, obrigado. Eu acho que esse pastor é doido, viu? Como é que eu vou agradecer no meio da tribulação? Tiago já dizia isso: tende por motivo de grande gozo passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança, e essa completará a sua obra, tornando você maduro, completo, não tendo falta de coisa alguma. Tiago, irmão de Jesus, estava dizendo para mim e para você: as lutas têm um propósito de nos fazer muito mais maduros, muito mais preparados para receber a bênção de Deus, para se regozijar e se alegrar nele em todo o tempo. É a luta que proporciona isso. O apóstolo Paulo, gosto sempre de fazer referência a isso, no capítulo 12 de 2 Coríntios, quando ele fala sobre o espinho na carne, e tanta gente quer teorizar e tentar descobrir o que era o espinho na carne do Paulo. Eu não sei, irmão. Tem gente dizendo que é tudo por aí. Era um problema de vista que ele tinha, era tentação por causa de mulher, era um problema que ele tinha no estômago. Eu não sei, porque se Deus quisesse que a gente soubesse, Ele tinha colocado na Bíblia. Mas uma coisa eu sei, é que a Bíblia diz que quando ele se refere ao espinho na carne, ele diz assim: era um mensageiro de Satanás que vinha e me esbofeteava. 3 vezes eu orei ao Senhor para que me tirasse o espinho, e o Senhor me respondeu: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A grande pergunta é: por que Deus permitiu que aquele espinho chegasse até Paulo, que o mensageiro de Satanás bofeteasse ele? Mas Paulo explicou isso no começo: era para que eu não me exaltasse. Paulo tinha tido experiências tão grandes com Deus que estava começando a se achar o cara, estava começando a encher o peito, estava começando a se achar melhor do que os outros, e Deus deu aquilo para ele. E quando Paulo pede a Deus para tirar, Deus disse: opa, negativo. Isso aí é a garantia de que tu vai continuar sendo meu, é a garantia de que tu não vai se desviar, tu não vai se tornar o teu próprio Deus. 3 vezes eu orei ao Senhor para que me tirasse espinho, e o Senhor me respondeu: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que Paulo diz depois disso, irmão? Está lá no texto, capítulo 12 de 2 Coríntios, pode procurar. Ele disse: por isso eu me alegro nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha só, ele entendeu. Eu me alegro, eu fico feliz, eu me contento, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele continua: eu me alegro nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, no sofrimento por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Oh glória! Você entendeu, irmão? Você entendeu? Então você está pronto para a quarta verdade da história de Jó? Claro, a terceira dizia: a melhor coisa que eu tenho para fazer no meio da tribulação é adorar. É isso mesmo, Jó estava no fundo do poço, ele adorou, ele louvou, ele agradeceu. E a quarta verdade da história de Jó é que a pior coisa a fazer na tribulação é murmurar. A melhor é adorar, e a pior é murmurar. Todas as duas têm a ver com a boca, tá? Com a língua. Todas as duas têm a ver com aquilo que vai sair dos seus lábios como resultado do que você está vivendo. A melhor é adorar, e a pior é murmurar. Eu lembro para vocês o que aconteceu com o povo de Israel.
A Bíblia diz que eles saíram do Egito com uma promessa gloriosa, maravilhosa. A promessa era: eu tirarei vocês do cativeiro. E eles estavam há muito tempo como cativos, cerca de 400 anos sendo escravos no Egito. Vou levar vocês para uma terra que vai ser de vocês. E essa terra é uma terra que mana leite e mel. É uma terra de montes e de vales. Oh, glória! Eu sou escravo, não tenho direito a nada, trabalho forçado sem salário, sou açoitado, maltratado pelos egípcios. Agora eu sou dono de uma própria terra minha, de boa qualidade, que mana leite e mel. Oh, glória! Eles atravessam o Mar Vermelho e caem no meio do deserto. E quando chega lá, eles começam a murmurar. Eles não entenderam que o deserto era o caminho para a terra prometida. Quando eles começam a lamentar, os problemas começam a se acumular na vida deles. De repente eles atravessam o deserto e chegam na beira da terra prometida. Quando eles chegam lá, a incredulidade começou a bater o coração dele. Deus já tinha prometido o que ia dar, já tinha dito como é que tinha que ser. Eles: olha, mas vamos mandar uns espias lá. Consultam Moisés, Moisés consulta Deus, e Deus diz: pode deixar. E foram um espia de cada tribo de Israel. Foram 12 espias, entraram na terra, espiaram a terra por 40 dias e trouxeram um relatório. 10 deles trouxeram o seguinte relatório: realmente a terra é maravilhosa, mas os gigantes que moram até lá são enormes. As muralhas deles são tão altas que chegam até o céu. Eles vão nos devorar, eles vão nos destruir. E começaram a lamentar, e colocaram o povo todo para lamentar com eles. E na murmuração deles disseram: olha, melhor é que a gente tivesse morrido lá no Egito como escravo, ou então era melhor a gente ter morrido lá no deserto do que entrar nessa terra e morrer na espada desses gigantes. A Bíblia diz que por causa da murmuração deles, os 10 espias morreram instantaneamente, foram fulminados por Deus. E o povo de Israel, e aí eu quero que você entenda que às vezes a murmuração ela pode atrasar a nossa bênção, atrasar a providência de Deus, atrasar o socorro que vem até nós, ou às vezes nós podemos perder ele e nunca mais ter. A nação Israel, ela teve a sua bênção atrasada em 40 anos. Deus disse para eles: já tinham ordem para entrar na terra e possuir. Agora vocês vão voltar, ficar rodeando o deserto por 40 anos, até que todos aqueles que saíram do Egito com idade adulta, com exceção de Josué e Caleb, sejam mortos e sepultados na areia do deserto. Olha só, teve a bênção atrasada. Mas as pessoas adultas que saíram lá do Egito com a promessa de que um dia entrariam na terra prometida, esses perderam a bênção. Eles nunca entraram, só os filhos dele puderam entrar. Entendeu, irmão? Entendeu? Se a luta está grande, se o estreito está apertando, se o problema só piora, abra sua boca e adore. Abra sua boca e louve, porque o milagre vai começar a acontecer. A sua fé está sendo provada. Parece que tudo está dizendo que não. Parece que as dificuldades só crescem. E a gente bate na porta e as portas se fecham. E a gente busca e parece que não tem resposta. A gente vai atrás de Deus e não escuta nada. Adore, irmão, adore. Não deixe sair murmuração dos seus lábios. Vamos então para a quinta verdade na história de Jó. Mesmo que Deus se cale nas provações, na hora certa Ele responderá. Quando tudo isso aconteceu na vida de Jó, e os amigos ainda ficaram acusando ele, Jó começou a querer perguntar para Deus. No começo, ele se aguentou, ele adorou, mas o tempo foi passando e os amigos lá importunando. Chegou a hora que ele não aguentou mais, e ele começou a dizer: Senhor, por que tu deixou tudo isso acontecer comigo? É natural, irmão, ele é humano. Eu acho que a gente não passava tanto tempo não, a gente começava a reclamar logo no primeiro dia. Senhor, o que tu tem a me dizer sobre tudo isso? Por que todo esse mal? O que eu fiz para merecer isso? E a Bíblia diz que Deus começou a responder Jó fazendo perguntas. Jó, fala sério, onde é que tu estava quando eu criei o mundo? Quando eu criei as estrelas, quando eu criei as florestas, quando eu criei tudo que está, onde é que tu estava? Começou a perguntar.
Começou a fazer perguntas para mostrar para Jó que ele não tinha direito nenhum de colocar Deus na parede e querer respostas e obrigar Deus a dar as respostas para ele. Mas Deus respondeu Jó. Às vezes, irmão, nós não entendemos nada do que está acontecendo conosco. Mas Senhor, agora finalmente eu estou andando na igreja. Agora finalmente eu estou dando o meu dízimo, minhas coisas estão mais apertadas do que antes. Agora finalmente eu estou corrigindo aquele pecado meu de estimação que eu tirei da minha vida. Senhor, fazia tempo que eu não te buscava como eu busco agora. E por que tudo isso está acontecendo? Meu irmão, só espera só mais um pouquinho, que a resposta vai vir. A providência vai vir, amém? Eu não li isso em algum manual de autoajuda não, tá, querido? Já vivi isso várias vezes na minha vida. Eu já esperei por bênçãos de Deus que demoraram anos e tudo dizia não, até que a providência de Deus veio e tudo se mostrou contrário àquilo. E não faltava gente, até crentes ao nosso lado. Irmão, o que está acontecendo contigo? Será que não tem um motivo não para tu estar passando tanta luta? Será que não existe uma explicação não para ter tanta tribulação acontecendo contigo? Será que não tem alguma coisa escondida não? E eu ficava caladinho, só adorando, só adorando, só adorando. E quando a bênção chegou, a bênção foi tão grande que muitos vieram pedir desculpa, pedir perdão, porque não estavam entendendo nada. Amém, irmão? Deus pode se calar por um tempo, mas é por um tempo, é porque a fé está sendo provada. Pode parecer que não tem resposta, mas a resposta existe e ela já está a caminho. É só esperar ela chegar. Amém? A sexta verdade na história de Jó: Deus sempre exalta os humilhados. Foi Jesus que falou isso, não foi? Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Ele estava lá sendo humilhado pelos amigos dele, e depois Deus colocou ele noutra condição em que ele tinha que orar pela vida dos amigos, senão a mão de Deus ia cair sobre eles pelo mal que fizeram a Jó. Teve que orar pela vida dos seus amigos. Irmão, sua situação está difícil, só aguarda a providência chegar, porque Deus vai mudar o quadro de tudo. Deus vai mudar essa história. Eu fui testemunha disso várias vezes na minha vida. Várias vezes na minha vida. Lembro de um tempo, irmão, que a coisa estava tão estreita, que eu tinha me formado na faculdade, numa universidade boa, Universidade Federal, um curso bom, formado com notas altas e destaque, bati em tudo que era de porta e não se abria uma porta para mim. A coisa era tão estreita que tinha porta que tinha tudo para abrir, mas só porque eu batia nela, ela se fechava. E as coisas secando, e as coisas diminuindo, e as coisas limitando. Eu estou falando só da vida financeira, é uma área só da nossa vida. Tem várias outras áreas da minha vida que eu tive já experiências muito grandes. Mas chegou um tempo, eu lembro que eu era líder de jovens de uma igreja. Eu tinha levado os jovens para participar de um congresso de jovens lá em Camusim. E Deus trouxe uma mensagem para minha esposa, ela trouxe para mim muito profunda. E ela dizia o seguinte: daqui a um ano, toda a história que vocês têm passado vai mudar. Podia parecer muito tempo, mas a gente estava passando aquilo ali já há muitos anos. Estava por uma dificuldade financeira muito grande, irmão. Morando na casa dos meus sogros, não conseguia ajudar em nada porque estava tudo apertado. E nós tínhamos casado porque Deus tinha mandado a gente casar. Quando começou a se passar um ano, Deus começou a abrir as portas, e começou a abrir, começou a mudar tanta coisa, que eu comecei a dar testemunho na igreja, assim, irmãos, 95% de todas as causas que eu tinha na mão de Deus tinham sido resolvidas. 95%. Todas as causas. Era causa financeira, era causa de sonhos que a gente tinha, de problemas que a gente tinha colocado, todas tinham se resolvido. Tinha 5% que eu tinha guardado para um concurso que Deus tinha dito para mim que eu ia passar e eu não tinha passado. Mas Deus tinha falado para mim. Eu disse: eu não sei o que aconteceu, porque eu não passei ainda, mas Tu falou, Senhor. Eram 5 vagas para o Brasil inteiro. E poucos dias depois eu tive que atualizar o testemunho, porque Deus me deu a aprovação naquele concurso. E eu comecei a dizer: meu irmão, sabe aquele testemunho que eu falava de 95%? Mudou tudo, agora é 100% de todas as causas que eu tinha na mão de Deus, Deus tinha resolvido. Por isso, meu querido, eu estou dizendo para você, eu estou contando esse testemunho só para dizer para você: aguarde, a bênção de Deus está chegando, a providência do Senhor está chegando. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir.
sétima verdade da história de Jó: as tribulações nos aproximam de Deus e nos colocam no lugar da bênção. Amém? Já prestou atenção que na tribulação a gente ora mais? Já prestou atenção que na tribulação a gente até faz vigília? A gente até faz jejum? A gente se sacrifica mais, a gente vai sair mais da igreja do que antes. Eu sei que tem momentos que a dor está tão grande que a gente nem consegue orar, mas enquanto ela não fica grande demais, a gente vai orar mais. Nas tribulações, Deus nos ensina coisas preciosas, porque a gente se aproxima de Deus. Nas lutas, aquelas coisas que tanto desviavam a nossa atenção de Deus, elas perdem a importância para a gente. A gente começa a buscar Deus com mais sinceridade, o nosso coração começa a se abrir, a gente começa a buscar Ele com intimidade maior. E essa é uma grande verdade. Você pode perguntar: por que Deus deixou tudo isso acontecer na vida de Jó? Porque Deus queria trazer uma lição para a vida de Jó tão grande, irmão, tão grande, que eu sei que Jó continuou lamentando os 10 filhos dele que se perderam. Mas no final da história de Jó, a Bíblia diz que o segundo estado de Jó era muito melhor do que o primeiro. Ele se tornou muito mais rico do que era antes. E a mulher dele voltou, viu? Não deu outra não, foi a mesma que voltou, viu? A mulher dele voltou. Ele teve mais 10 filhos com ela. Mais 10. Mas tem uma coisa que foi extraordinária na vida de Jó: é que ele era muito fiel a Deus. Mas ele disse: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Oh, glória a Deus! As maiores experiências que nós temos com Deus é no meio da tribulação. Não podemos negar isso. E aí vem a oitava verdade na história de Jó: é que o deserto, irmão, você está passando por deserto, tá? Não precisa levantar a mão não, quero só que você entenda. Talvez você tenha passado por deserto na sua vida, momento de escassez, momento de luta, momento de provação, momento que as coisas estão dando errado, momento de dificuldade, sofrimento. Mas não se preocupe, porque o deserto, ele é o caminho para chegar na terra prometida. Amém? Você está passando pelo deserto porque você já está a caminho da terra prometida. A promessa de Deus já está vindo ao seu caminho, já vindo ao seu encontro, e a providência de Deus vai chegar na tua vida. E quando ela chegar, tu vai ver que a promessa de Deus era bênção grande, era algo tremendo, era algo muito especial que Deus tinha reservado para ti. Aleluia. O deserto pode até durar 40 anos, irmão, pode até durar. Estou dizendo que ele vai durar não, tá? Mas vem terra prometida por aí. Não é ele que Deus tinha reservado para ti. Deus reservou ele só para te ensinar. No final é terra prometida. E a nona, está terminando, a nona verdade na história de Jó é que nos vales é onde existe crescimento e onde se manifesta a glória de Deus. A nossa vida passa por momentos de altos e baixos, né? Verdade? Alguém tem uma vida linear, que está tudo sempre do mesmo jeito, desde quando você nasceu? Na tua vida tem altos e baixos. Tem momento que as coisas estão dando certo, tem momento que elas estão dando errado. Tem momento de saúde, tem momento de doença. Tem momento que está folgado o dinheiro no bolso, né? Embora tem gente que tem dificuldade de folgar dinheiro no bolso, que está sempre fazendo conta. E tem momento que as coisas se apertam tanto que tem que começar a vender aquilo que a gente comprou. Tem momento que as coisas estão bem, tem momento que as coisas estão mal. Mas eu quero dizer para você que os momentos de cima, os momentos de montanha, os momentos que as coisas estão dando tudo certo, a gente não aprende muita coisa com isso não. A gente acha bom, mas a gente não aprende muita coisa com isso não. Fala um determinado servo de Deus que uma vez ele resolveu fazer um teste. Ele subiu em cima de uma montanha bem alta para ver como é que era lá em cima. Não era para ver lá de cima não, era para ver como era lá em cima. Sabe o que ele descobriu? Que em cima das montanhas tem muito pouca vegetação, quase não tem nenhum animal, tudo era muito seco, tudo era muito deserto, não tinha nada. Mas quando ele lá de cima olhou para baixo, para o vale que estava lá embaixo, tinha uma linda floresta para ele contemplar, cheia de vida. Eu não sei se você está recebendo um recado de Deus aí, mas é nos momentos de baixo, é no momento da tribulação, é no momento da luta, que as mais preciosas pérolas de Deus vêm para a nossa vida, onde a gente aprende os maiores ensinamentos,
onde a gente aprende a ser fiel, onde a gente aprende a confiar, onde a gente aprende realmente a orar, onde a gente aprende que Deus não é Deus para prometer apenas, mas é Deus que cumpre promessas. E nós aprendemos tudo isso quando nós estamos no vale. É no momento da luta que a gente vê todos esses ensinamentos. E eu chego então na 10ª verdade na história de Jó. Sabe o que aconteceu na história de Jó? Sabe quando é que Deus começou a mudar o quadro da vida dele? Sabe quando é que Deus começou a reverter aquela história? Quando ele começou a orar pelos amigos dele. Às vezes você diz assim, ó, tá tanto tempo que eu estou orando pela minha bênção e ela não chega. Pois está na hora de parar de orar, irmão. Comece a orar pela bênção dos outros que precisa chegar. Comece a orar pelas almas a se salvar na igreja. Comece a orar para Deus abençoar a obra de Deus. Muda o foco da tua atenção, que Deus vai receber a tua oração. É hora de interceder agora pelos outros, porque foi na hora que ele começou a orar pelos amigos dele que a bênção começou a chegar, que o milagre começou a acontecer. Amém? Essa é a 10ª verdade. É no momento que nós mudamos o foco da nossa atenção, paramos de olhar do nosso problema e começamos a orar para que Deus abençoe aqueles que estão ao nosso redor. É que a bênção vem para as nossas vidas, é que a bênção chega em nossas vidas. Vamos ficar de pé. Eu queria pedir a toda a igreja a ficar de pé nesse momento. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não estou passando um momento de luta nenhum. Mas aprenda isso, irmão, porque os momentos de luta, eles sempre acontecem na vida da gente. Pastor, você está desejando problema na minha vida? Eu não, nem na sua nem na minha, mas eles acontecem mesmo assim. Eu gosto de falar que no mínimo, nós iremos perder pessoas que nós amamos um dia na vida, e isso vai ser muito ruim e vai doer muito. Nós vamos adoecer, haverão problemas, haverão momentos difíceis, haverá o dia mau. Mas não se assuste com o dia mau. Vamos pegar como receita o ensinamento de Paulo: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Vamos nos encher da palavra de Deus, vamos nos encher de intimidade com o Senhor, para que Ele nos abençoe no dia mau. Amém?